Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa Eucaristia de sexta-feira e fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pela fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E enviamos uma saudação para todos os doentes e seus familiares. E também temos o nosso coração posto em França, onde ontem houve aquele atentado, que pode ser numa igreja qualquer, pode ser na nossa igreja. Foi em Nice, na França, mas pode ser numa igreja de católicos em qualquer lado, e devemos cada vez estar mais preparados para isto, cada vez mais conscientes disto. E hoje que celebramos São Marcelo, um santo que pela sua coragem, padroeiro da cidade de Lyon, em Espanha, pela sua valentia, enfrenta as leis das autoridades. Foi mártir porque não cumpriu as leis das autoridades, porque há leis que são injustas. E São Marcelo é para nós um modelo. E também vamos rezar nesta sexta-feira por Mário Castro e a ação de graças a Nossa Senhora de Fátima e José dos Santos. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Início da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os fiéis de Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus dirigentes e ministros. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, e em todas as minhas orações peço sempre por todos com alegria, recordando-me da parte que tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até o presente. Tenho plena confiança de que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus. Na verdade, é justo que eu tenha por vós estes sentimentos, porque vos trago no coração a vós que no meu cativeiro e na defesa e confirmação do Evangelho participais na graça que me foi concedida. Deus é testemunha de que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso lhe peço que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Assim alcançareis a plenitude dos frutos da justiça, que
que se obtêm por Jesus Cristo para louvor e glória de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou ao sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Eles estavam a observá-lo. Diante dele encontrava-se um hidrópico. Jesus tomou a palavra e disse aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito ou não curar ao sábado? Mas eles ficaram calados. Jesus tomou a palavra, tomou o homem pela mão, curou e mandou-o embora. Depois disse-lhes: se um filho vosso ou um boi cair num poço, qual dos de vós não irá logo retirá-lo em dia de sábado? E eles não puderam replicar a estas palavras. Palavra da salvação. Hoje, neste Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus cura um hidrópico. E esta palavra parece estranha, hidrópico, mas é uma palavra erudita. As palavras, nós temos palavras de vários sentidos. Temos a de uso popular e temos aquelas que são palavras técnicas. E esta é uma palavra técnica relacionada com a água. Com a raiz vem do latim, hidrologia, várias palavras vêm de água em latim. E o hidrópico é um indivíduo que acumula normal água num tecido do seu corpo. E, portanto, isto é o termo técnico que se usa. E hoje, no Evangelho, o Evangelho tirado de São Lucas, São Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 6, fala-nos da grande questão entre ele e os fariseus, o sétimo dia. E o sétimo dia abençoado, consagrado por Deus, ao mesmo tempo encerra toda a obra da criação e está em ligação imediata com a obra do sexto dia, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Esta relação mais direta entre o dia de Deus e o dia do homem não pode passar despercebida a nós cristãos. Há muita confusão dos cristãos. Alguns cristãos dizem: eu rezo em qualquer lado, não preciso de ir à igreja, não preciso do domingo. É um pecado.
apesar de muita gente não saber disso, ou não querer saber, porque, no fundo, nós ao domingo estamos a louvar toda a criação toda culmina com um dia reservado ao Senhor. E também é o dia do homem, porque o homem é o ser mais perfeito de toda a criação. E quando nós paramos ao sábado, ou melhor, quando paramos ao domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo, em que é o acontecimento mais importante da história da salvação, nós celebramos ao domingo, nós estamos a fazer este louvor ao Deus Criador e ao homem em todas as suas dimensões. E é bom que nós cristãos saibamos de onde vem o sétimo dia. Quando Israel veio do Egito, dividiram os bens por todos de igual forma. Mas alguns homens começaram a morrer mais cedo e ficaram as viúvas e os órfãos, que tiveram que vender a sua parte. E não demorou muito em que alguns tivessem que trabalhar para os mais ricos. E então o Senhor manda o seu profeta resolver. Um dia o homem reserva para si. O homem para aquele que é belo, para louvar, para dar graças, para se encontrar com aquilo que é belo da vida. E quando nós paramos um dia, o dia do domingo, é isso que estamos a fazer. Estamos a encontrar connosco. Não é por acaso que algumas pessoas dizem: quando eu não venho à missa ao domingo, o domingo não tenho domingo. É isto. Vamos-nos valorizando todas as dimensões pessoais. Mas há muitos cristãos que não são capazes de querer ver isto. Santo Ambrósio diz: demos, pois, graças ao Senhor nosso Deus, que fez uma obra onde Ele pudesse encontrar descanso. Fez o céu, mas não leio que aí tenha repousado. Fez as estrelas, a lua, o sol, e nem aqui leio que tenha descansado neles. Mas ao contrário, leio que Ele fez o homem e então repousou. Tu, tendo nele alguém a quem podia perdoar os pecados. A própria Bíblia, o livro do Gênesis, como está escrito, aponta-nos para a misericórdia de Deus. Só descansou ao sétimo dia quando criou o homem. A criação estava completa. Não foi quando criou o sol, as estrelas, a lua, as pedras, o ouro. Não. Foi quando criou o homem, que é o ser mais perfeito. E o homem, olhando para aquilo que vem escrito na Bíblia, deve louvar, deve encontrar um dia para si, para se encontrar consigo, com as coisas belas da vida, e não andemos com ilusões. O domingo não é só para rezar. É tão bonito quando nós vemos um casal novo, que ao domingo, e nós em Portugal temos muito disto, mas aqui está frio, mas certamente terão outras formas de fazer. Nos parques, o pai a brincar, o pai e a mãe a brincar com os filhos, ao domingo à tarde, nos parques. Isso é lindo, é isso, o domingo é isso. É para nos encontrarmos conosco, com aquilo que é belo, com a criação, e louvar a Deus também. Assim, o dia de Deus estará sempre diretamente relacionado com o dia do homem. Quando o mandamento de Deus diz: recorda-te do dia de sábado para o santificares, diz no livro do Êxodo, capítulo 28, a pausa prescrita para honrar o dia a ele dedicado não constitui de modo algum uma imposição grave para o homem. Também é outra tentação, outro pecado que nós cumprir o domingo é quase como uma obrigação. Muita gente vê como uma obrigação, e não cumprir é só livre. Não, pelo contrário, a proposta de Deus para tu viveres o domingo é
reconhecer-te grande ao nível de Deus, de dar graças por isso e dizer que a vida tem várias dimensões, muitas dimensões, e que uma delas é valorizada ao domingo. Ao domingo, que para nós cristãos é o dia que ressuscitou Jesus Cristo, e como sabemos desde o início da Igreja, foi uma decisão logo tomada, quebrando a rotina, a tradição judaica e passando a tradição cristã, que celebrar o dia em que Jesus Cristo, o acontecimento mais importante da história da salvação, que é a ressurreição de Cristo. Mas nós hoje celebramos um homem, São Marcelo. São Marcelo era oficial do exército romano e vivia perto de Portugal, ali em Espanha, e converteu-se ao cristianismo, mas ninguém sabia. E no dia que o imperador fazia anos, havia uma festa em que todos os súbditos iam junto à estátua do imperador colocar incenso, porque o imperador era visto como Deus, era o Deus. E Marcelo, que ninguém sabia que era cristão, sendo oficial da tropa, e vendo o que estavam a fazer a todos os cristãos que se recusassem a fazer esse rito, a cumprir essa ordem, porque o imperador, para nós, é homem, não é Deus. Como as nossas autoridades, por muito que lhes custe, não são deuses. São homens e mulheres. E São Marcelo recusou-se a fazer essa cerimónia de pôr incenso aos pés da estátua do imperador, e foi descoberto como cristão e foi martirizado, assim como o secretário São Cassiano, que foi encarregado de relatar, fazer a ata do martírio de São Marcelo, e recusou-se também, e os dois morreram, foram martirizados, e portanto São Marcelo é o padroeiro da cidade de Lyon, que é uma cidade, não é Lyon em França, é Lyon em Espanha, é Lyon, não sei, é outro padroeiro, pelo exemplo que deu, pela coragem. Nós vivemos um tempo em que nos custa muito joelhar diante de Deus, e às vezes beijucamos demais os sapatos dos humanos, e andamos ao contrário do exemplo destes grandes cristãos que nos animam e que tiveram a coragem de dizer, mas houve também muitos que não tiveram a coragem. Ao longo da história houve muitos que se renegaram e que numa hora difícil fugiram. Vamos então pedir ao Senhor que nos anime e sobretudo que entendamos o que é que Jesus quis dizer ao curar o sábado, ao desrespeitar uma lei. As leis são para o homem e não o homem para as leis. As ditaduras, quando há um poder absoluto, o homem é para servir a lei. E nós, cristãos, ao longo da história da Igreja, a lei é para servir o homem, é para tornar a vida melhor do homem. Não é o homem para servir a lei, mas a lei para servir o homem. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, oremos ao Pai Celeste pelos que sofrem de alguma doença, para que tenham quem lhes acuda com prontidão, porque todos os dias são dias de fazer o bem, e digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
para que as instituições da Igreja não se cansem de fazer o bem aos que mais precisam, ainda que isso ultrapasse as suas capacidades. Oremos. Para que os funcionários dos serviços públicos acolham os cidadãos de mais idade e mais doentes com a atenção e o carinho que merecem. Oremos. Para que os ministros das comunidades e grupos cristãos sintam prazer em saudar os fiéis reunidos em assembleia com as palavras utilizadas por Paulo nas suas cartas. Oremos. Para que os mais pobres de entre os discípulos de Cristo cresçam cada vez mais em caridade, ciência e sabedoria, tornando-se puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Oremos. Para que os grupos paroquiais de caridade descubram o rosto de Cristo nos homens marginalizados e nos mais pobres desta sociedade da abundância. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós chamaste e fizeste sair Abraão da sua terra, para o constituir Pai de todas as nações. Suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e deste ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças,
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.